Bom, boa tarde aí a todos. O nosso trabalho é sobre fruticultura, tratando aí sobre o mercado e sobre as inovações na fruticultura. Pode passar. Então, aqui é o nosso sumário, pode passar de novo. E a gente vai começar falando sobre o que é a fruticultura. Então, a gente pode falar que a fruticultura ela é a ciência do cultivo de plantas frutíferas com o objetivo de produzir frutos comestíveis, seja para consumo próprio, para comercialização in natura, ou sob forma industrializada de sucos. E além disso, também é importante ressaltar que existem algumas diferenças nos processos de cultivo da fruticultura com os da agricultura em geral. Enquanto que nas plantações agrícolas, as plantas recebem cuidados e tratamentos que são coletivos, na fruticultura, esses procedimentos eles vão ser específicos para cada espécie, tendo a preocupação não somente com a semeadura, mas também com várias outras operações. E um conceito também, pode passar agora. Um conceito também que é importante diferenciar é essa relação aí, a diferença entre fruta e fruto. E de modo geral, a gente pode entender que o conceito de fruta, ele está mais ligado às designações comuns aos frutos. Então, é uma coisa comum que a gente costuma falar. E enquanto que o fruto, ele é o órgão gerado pelos vegetais floríferos e que conduz a semente. Pode passar de novo, por favor. Beleza. Falando agora sobre a cadeia produtiva da fruticultura, antes da gente entrar nesse ponto, só vale destacar aí o que é a cadeia produtiva. Então, ele é um conjunto de etapas, né, consecutivas ao longo da produção, e ele é um processo que busca transformar a matéria-prima em um produto final, que seja aí comestível, no caso da fruticultura. Ela tem a entrada de diversos insumos e ocorre um tipo de transformação nesse processo por meio de uso de máquinas e equipamentos, até que se incorporem em produtos intermediários. E a formação aí do produto final, que acontece a distribuição e comercialização do produto. Pode passar. Então, a cadeia produtiva da fruticultura tem essas três etapas, que é a parte da extração da matéria-prima é a colheita, a transformação da matéria-prima em produto é a pós-colheita e a distribuição do produto é a comercialização. Pode passar. Então, na colheita, a gente tem essas quatro etapas, que é o planejamento da colheita, a determinação do ponto de colheita, a realização dessa colheita e o transporte dos frutos para o local que vai ser embalado. Em seguida, pode passar, tem a pós-colheita, né, que vai ter aí a recepção dos frutos, daí vai ter a limpeza dos restos florais, depois vai separar os frutos que estão com defeito dos frutos bons, depois vai ter a limpeza dos frutos, onde vai ter a parte da lavagem e tudo mais, a seleção, a classificação, o processo de embalagem dos frutos, a armazenagem e o transporte. Pode passar. E por fim, a gente tem a comercialização, que a gente vai ter o mercado atacadista, o varejista e o mercado externo. E aí na imagem ao lado vocês conseguem enxergar o processo, né, as etapas da cadeia produtiva de modo geral. Pode passar agora, Cirão. Olá, pessoal. Pode Olá, continuar, pessoal. escutei. Eu sou o Ciro, vou falar agora um pouco sobre o mercado do produto final da fruticultura, que são as frutas, e quais são os pontos importantes para atingir a otimização desse mercado. Primeiro, a gente fala um pouco sobre o que é fruta, né, que seriam frutos ou pseudofrutos comestíveis de sabor adocicado. A fruta não apresenta um valor botânico, então ela é ela é um termo popular, então serve para designar esses frutos comestíveis de sabor adocicado. Elas são fonte de vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas, fibras e hidratação. Então são essenciais para a saúde do ser humano. Pode passar. Os consumidores de fruta, a gente pode afirmar que é um dos consumidores mais exigentes do mercado, porque basta alguns dos fatores que eu disser alterado a seguir, que não seja perfeito, já é suficiente para fazer as pessoas não consumirem frutas. Então a gente fala sobre relacionado à aparência, textura, sabor e valor nutritivo. Pode passar.
Então, para atingir essa perfeição do produto que é exigida pelos consumidores, é necessário otimizar os seguintes fatores que eu vou citar. Os fatores de temperatura, umidade, ventos, solo, água, mão de obra e transporte. Então, todos os mecanismos, as inovações da fruticultura estão voltados para aperfeiçoar esses fatores que determinam a perfeição do produto. Pode passar. Também fala um pouco do mercado, né, da evolução do consumo de frutas. Antigamente fala que a fruta era limitada apenas a sobremesas e refeições de consumo rápido. Os avanços científicos da época não garantiam o entendimento do valor nutritivo exatamente da fruta. E a fruticultura era embrionária, porque essa demanda era muito pequena, né, não existia um grande mercado em volta. Enquanto atualmente a gente fala a gente já sabe dos conhecimentos dos valores nutricionais da fruta, a grande demanda por parte do mercado in natura, que são as frutas frescas, e também do mercado processado, que é um fator que aumentou muito a demanda das frutas. A gente fala de frutas de matérias-primas para as outras indústrias, e também com isso a fruticultura se desenvolveu para acompanhar essa maior demanda, né, com o desenvolvimento de técnicas de otimização e também o acesso a frutas predominantes de outros países, né, com as relações comerciais globais. Pode passar. Por outro lado, um problema social relacionado a isso seria a falta de acesso de algumas pessoas ao consumo de frutas, né, que está relacionado ao poder aquisitivo delas, né. Então, alguns não dão a grande preferência por frutas, visto que alguns produtos industrializados são mais baratos, assim. Então a gente mostra o quadro aí que é do IBGE, que mostra a aquisição alimentar domiciliar per capita, né, que seria quilos por pessoa anualmente. Então, quando a gente fala de pessoas que recebem até R$ 1.908 por mês, elas consomem 14,37 quilos de fruta por ano. Enquanto as pessoas que recebem mais de R$ 14.000 por mês consomem 59 quilos de fruta, né, que é quase o quádruplo o valor. Então, é uma questão de combate à fome, uma situação que pessoas com menos poder aquisitivo não têm acesso a alimentos que garantem longevidade. Pode passar. Também a gente mostra também a frutas de consumo recente no Brasil, que o mercado de fruta tem isso, que muitas frutas não eram muito comercializadas antigamente, passaram a ser hoje nos dias atuais. A gente fala do açaí no Brasil, o que se tornou parte da cultura muito forte. A pitaia também, que veio da América Central e do México, chegou no Brasil cada vez mais nas mesas dos brasileiros. E o mirtilo, que é também conhecido como blueberry, que chegou no Brasil também vindo dos Estados Unidos e da Europa. Pode passar. Boa tarde, eu sou o Márcio e eu vou apresentar um panorama geral da fruticultura no mundo. Falando primeiro da produção mundial, ela tem apresentado um crescimento contínuo. Em 89, 90 e 91 era de cerca de 420 milhões de toneladas, passou as 500 milhões de toneladas em 96. Em 2017, colheu-se um volume de 865,2 milhões de toneladas e em 2020 alcançou a marca de 1 bilhão de toneladas colhidas. Falando dos maiores produtores, os destaques são a China, a Índia e o Brasil, que participam de quase 46% do total mundial. A China lidera a produção de frutas e é a segunda maior força nas exportações, enquanto Índia e Brasil têm suas produções destinadas principalmente aos mercados internos, com participações menores no comércio mundial. Em relação às principais frutas produzidas em 2017, destacam-se a banana, a melancia, a maçã, a uva e a laranja, que juntas respondem por 58,1% do volume total da fruticultura mundial. Esses dados são da FAO. Pode passar. Bom, falando um pouquinho da China agora, aí tem um mapinha com os principais parceiros comerciais da China. Pode passar, velho. Agora falando um pouquinho de importação, aí tem uma listinha com os principais parceiros e as porcentagens de importação de cada país. E quanto à produção interna, que eu vou dar um destaque um pouquinho maior, e de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China, em 2014 a produção doméstica de fruta da China foi de 261 milhões de toneladas, com um crescimento médio anual de 5%.
As principais produções é de melão, melancia e maçã. E a área de pomares, que é a área de produção de frutas, né, teve um crescimento chegando a 12 milhões de hectares, isso em 2014. E a produtividade por área também tem crescido muito, cerca de 1% ao ano. Mas isso não vale para todas as frutas. Tem fruta que cresce mais e tem fruta que até decresce a produtividade, como foi o caso do melão. Quanto à exportação, a gente tem ali os principais parceiros também, né? A Tailândia, Vietnã, Hong Kong, Estados Unidos e Malásia. E alguns países são repetidos entre importação e exportação, que geralmente são países mais próximos geograficamente. Pode passar. Bom, quanto aos fatores facilitadores e limitadores da produção, a gente pode citar a infraestrutura e a tecnologia. Quanto à infraestrutura chinesa, eles tiveram um grande investimento nesse setor, principalmente em ferrovias e rodovias. E com a diminuição dos preços de combustíveis, o transporte ficou ainda mais facilitado dentro da China, que aumentou essa taxa de comércio. Quanto à tecnologia, a falta de instalação adequada para o armazenamento de frutas, o transporte dela e instalação de transporte, né, podem afetar a produção de algumas frutas. A tecnologia também para fruta processada ainda era subdesenvolvida na China, o que representou uma das principais barreiras para o avanço dessa indústria. Mas desde 2015 para cá, que foi quando esses dados foram colhidos, essa indústria tem se desenvolvido bastante. Esses dados foram retirados da Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Pode passar. Bom, no que diz respeito à fruticultura nos Estados Unidos, a gente pode atribuir algumas regiões como grandes produtoras, os Green Belts e os Dry Farmings. Mas os Estados Unidos caracterizam um caso diferente da China, que o fluxo comercial deles é muito mais para o mercado interno do que para a exportação, como o chinês. Tanto que há dados de que o consumo de frutas aumentou consideravelmente e a importação aumentou em 9 bilhões de dólares na última década. Isso é dado da USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quanto à infraestrutura, os Estados Unidos é uma das maiores referências no quesito transporte, por contar com grandes malhas rodoviárias e ferroviárias há muito tempo, há 2 séculos mais ou menos, né? Pode passar. Bom, quanto à forma de produção, como eu citei, ocorre em Green Belts e Dry Farmings. O Green Belt são regiões que são próximas a grandes centros, como Nova York, Boston, que fica mais a nordeste, que abriga uma população de 100 milhões de habitantes, ou mais a sudoeste, próximo a Los Angeles, San Antonio. E por a produção está muito próxima aos grandes centros, a infraestrutura acaba por não ser tão necessária, o transporte de um lado ao outro do país. Outro fator importante na produção são os dry farmings, que é uma região mais seca do país, que com a tecnologia avançando, permite a produção de alguns frutos específicos, como morango, uvas vinícolas, no Vale da Califórnia, por exemplo. E por conta dessa tecnologia de produção em lugares mais secos, que fazem um bom manuseio da umidade restrita do local, acabam por propiciar mais frutas para o país. Já os rooftop gardens é uma prática inovadora e sustentável que são utilizados para a produção de frutas, geralmente de consumo próprio. E se localizam dentro de grandes centros urbanos. E por não se tratar de uma tecnologia realmente aplicada, não possui grandes peculiaridades, porém é inovadora em conceitos de consumo. Pode passar. Boa tarde, eu sou Luiz Gustavo e eu vou falar um pouco sobre a fruticultura no Brasil, um pouco dos aspectos gerais, né? A fruticultura é um segmento da economia brasileira que vem se destacando muito nos últimos anos
e continua em plena evolução, tanto no que diz respeito a frutas in natura, como a utilização de sucos e néctares. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, em 2019 o Brasil foi o terceiro maior produtor de frutas do mundo, perdendo apenas para a China e a Índia, produzindo cerca de 44 milhões e meio de toneladas em 2 milhões e meio de hectares, sendo que os três países juntos eles são responsáveis por cerca de 45% da produção total de frutas no mundo. A produção brasileira ela é bastante focada em atender o mercado interno, onde é destinado por volta de 95% da produção total. Mas ela vem ganhando cada vez mais espaço no exterior e aumentando assim o volume das exportações, sendo que a Europa é a grande compradora de frutas brasileiras, chegando a importar 60% do volume total exportado. Segundo dados do IBGE de 2019, o Brasil ele conta com 30 polos fruticultores que se estendem do Rio Grande do Sul até a Amazônia, sendo que as quatro maiores produções são a banana, a uva, a maçã e a laranja. Que importante aspecto da fruticultura é a importância social, já que ela é uma atividade que ela é considerada como grande potencial geradora de emprego. E, segundo os dados da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura, ela, ela estima que a cada 1 hectare plantado de frutas gerem 2 empregos na fazenda. Então, como o Brasil tem em torno de 2 milhões e meio de hectares, estima-se que mais ou menos 5 milhões de empregos no Brasil são gerados com essa atividade. Pode passar. Falar agora um pouquinho sobre a dificuldade do Brasil, né, de se firmar no cenário internacional. Devido a um posicionamento privilegiado do Brasil, ele tem grande potencial para expandir muito sua participação no mercado internacional, já que ela é bem baixa se comparado com o total produzido. Mas para o Brasil conseguir deslanchar, vamos dizer assim, ele precisa de sanar um pouco dos problemas encontrados pelos produtores, né? O primeiro problema encontrado é a grande burocracia, já que ela causa lentidão nos processos que levam a fruta do local que ela é produzida até os portos e aeroportos. E aí, como a fruta é um bem perecível, ela exige grandes cuidados e tem que ser transportada rápido depois da colheita, porque ela estraga e diminui bastante a sua qualidade. E aí, como isso gera um risco de perder uma parte produzida acima do previsto, os produtores eles acabam limitados e vendem essa produção no mercado interno. A demora, ela também essa demora também ela dificulta bastante os produtores competir com o mercado internacional, né? Já que lá eles conseguem produzir e exportar essas frutas mais rapidamente, elas acabam chegando com uma qualidade bem superior em relação aos brasileiros. Outro problema é a alta taxação sofrida por esses produtos, fazendo com que muitas vezes eles não consigam ter preços para competir com os mercados internacionais e acabam vendendo as suas frutas no mercado interno também. Para você ter uma ideia de quão altos são esses impostos, o melão, por exemplo, ele é taxado em 28% antes de ir para os Estados Unidos e a uva em 14%. E por último, outro problema que é bastante enfrentado em diversas áreas no Brasil e na fruticultura é diferente, é a infraestrutura precária, já que o país ele conta com estradas de terras bastante precárias e a infraestrutura ferroviária é pouco desenvolvida, fazendo com que o transporte ele seja dificultado e mais caro, né? E aí isso acaba afetando o preço e a qualidade. Pode passar. Bom, galera, sou o Vitor, vou falar um pouco agora sobre as inovações na fruticultura, né? Em primeiro lugar, as inovações elas podem variar desde técnicas de cultivo inovadoras, melhoramento genético e as máquinas e equipamentos diferenciados que são criados a cada dia, né? Bom, o melhoramento genético ele tem um papel muito importante, né, nas inovações, né? Talvez um dos mais importantes. E eu vou dar um exemplo aqui da melancia compacta, que foi criada pela Bayer, né, que começou a testar umas sementes com melhoramento genético da melancia no Rio Grande do Sul. E para quê? Porque a melancia tradicional ela era muito pesada, pesava cerca de 15 quilos.
E eles queriam melhorar isso, porque isso prejudicava a logística de transporte e também o fato de ser muito grande e as famílias pequenas no Brasil, né? Então isso prejudicava muito. E foi aí que eles desenvolveram a melancia compacta da Bayer, que pesava de 6 a 8 quilos, pesa, né, de 6 a 8 quilos, além de ela ser mais saudável porque ela conta com o dobro de antioxidantes do que a melancia tradicional e ela possui um sabor e uma doçura inigualável, né? Agora o maracujá doce é outro exemplo também do melhoramento genético que foi desenvolvido dentro do departamento de genética da Exalc, né? Guiado pela professora, né, a Maria Lúcia Carneiro Vieira, e eles também, né, melhoraram a quantidade de polpa dentro do maracujá doce e a espessura da casca eles deixaram mais fina. Assim, houve um grande ganho de produtividade na lavoura, né? E dessa forma eles melhoraram muitos lucros, né? Os produtores tiveram maiores lucros e o consumo de maracujá doce antes do aprimoramento dos pesquisadores era muito limitado. E por isso essa pesquisa foi tão importante, esse melhoramento genético do maracujá foi tão importante. Agora vamos falar um pouco sobre fruticultura de precisão. A fruticultura de precisão ela pode ser definida como a utilização de estratégias ou ferramentas de manejo agrícola que levam em consideração toda e qualquer variação espacial e temporal dentro dos pomares. Para a Embrapa, né, o uso da agricultura de precisão e da fruticultura de precisão ele tem um emprego de técnicas, softwares e equipamentos como sensores de campo e geotecnologias que promove uma agricultura muito mais sustentável e permite controlar a cultura geograficamente no tempo e no espaço dentro das parcelas e entre as parcelas para reduzir os impactos na atividade agrícola. Dentro desse contexto, né, o uso de drones ele pode ser utilizado com uma gama infinita, né, de possibilidades. Mas os drones eles são utilizados em monitoramentos, né, de pomares, de fruticulturas, através de imagens aéreas que os drones eles podem fazer. Além disso, o drone também está sendo testado como coletor, né, já que alguns drones estão sendo instalados, alguns apêndices, né, para fazer a colheita de frutas, é algo que está sendo testado. Outra função que o drone também está tendo nesses pomares é exatamente o monitoramento de pragas. Ele consegue, através de fotos auxiliadas por softwares, detectar se tem alguma praga ou doença nas frutas. Além disso, podem ser instalados pulverizadores nesses drones, permitindo que assim eles façam a proteção, né, desses pomares com defensivos biológicos que auxiliam, né, na melhora dessas pragas. A gente agradece muito a atenção de vocês e qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários do YouTube, né? O que vocês tiverem de dúvida. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e qualquer coisa é só deixar a dúvida aí que a gente vai responder, tá bom, galera? Um abração a todos, obrigado por assistir, curtam bastante o vídeo, se possível compartilhem com o pessoal aí. E essa é uma tela aqui de perguntas que para vocês saberem se vocês pegaram bastante aí. Beleza, muito obrigado a todos. Valeu e um abraço.